Olá, meu nome é Marcos Vinícius Festa, sou aluno do mestrado em História do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo e minha pesquisa se encontra junto à linha de pesquisa Política e Relações de Poder, estudando então a articulação entre as ideias, os atores e os think tanks neoliberais no Rio Grande do Sul e no Brasil. Assim sendo, a partir de agora, proponho realizar uma breve síntese, uma breve exposição acerca desse fenômeno, o neoliberalismo, expondo então as suas origens, os seus pressupostos filosóficos, sua trajetória intelectual e, por fim, como se deu a sua introjeção no nosso país. O termo neoliberalismo, então, ele comporta duas visões distintas, uma que recorre a um certo caráter de novidade, por isso do prefixo neo, e outra que sugere o resgate, a reintegração de uma velha tradição, lá dos séculos XVIII e XIX, o liberalismo clássico. Penso então que o neoliberalismo contemporâneo ele pode efetivamente ser encarado desse modo. Portanto, trata-se de um movimento de ideias. É um movimento que guarda paralelos com o seu antecessor, aquele liberalismo clássico dos séculos XVIII e XIX, e procura enfatizar esses elementos até mesmo como uma forma de legitimar-se através da antiguidade e do grau de compreensão intrínseca a essas ideias centenárias. Mas trata-se também de um novo movimento, perante novos tempos e propondo-se a responder novas questões. E, portanto, também apela, quando conveniente, a esse lado inovador, a esse lado contemporâneo, ainda que como uma estratégia de legitimação. Ter claro esse confronto, então, pode ser muito útil ao entendimento desse fenômeno do neoliberalismo. Por isso, eu proponho iniciarmos essa explanação apresentando algumas dessas semelhanças e diferenças, para que possamos então compreender melhor o que há de novo no neoliberalismo. Retornando então lá para o século XVIII, é bastante sabido que a pedra fundamental, digamos assim, do liberalismo clássico, costuma ser identificada ao Adam Smith, e com a publicação do seu famoso tratado, A Riqueza das Nações, lá em 1776. Que, sem dúvida, constitui um grande clássico da teoria econômica e uma das obras mais reeditadas de todos os tempos. E a grande novidade, penso, então, posta à mesa, a partir de então, é que uma série de ideias vagantes daquela época, então ideias, de certa forma, que vagavam de forma orgânica na sociedade inglesa, na sociedade europeia, do século XVIII e XIX, após a publicação da obra, lá em 1776, essas ideias deixam de ser meras intuições reveladas aqui e ali, de forma orgânica, como eu falei, e passam a constituir o núcleo de um sistema de pensamento. Então essas ideias passam a ser sistematizadas. Sistema esse, então, que ele reitera de maneira resoluta que o mundo seria um mundo melhor, um mundo mais justo, mais racional, eficiente, produtivo, caso houvesse a predominância nesse mundo da livre iniciativa. Caso as condutas econômicas dos indivíduos, bem como as suas relações, as relações entre os indivíduos, não fossem então limitadas pela ingerência do Estado. E ela se mostra, então, essa doutrina, enquanto uma doutrina que preconiza a necessidade de desregulamentar e privatizar as atividades econômicas, reduzindo o Estado, então, às suas funções básicas, por assim dizer. Eu diria que é fácil perceber, então, que o mercado, por essa ótica, ele é visto e afirmado como o melhor dos caminhos para se alcançar a eficiência, a justiça e, por fim, a riqueza. Eficiência, pois ele permite uma utilização mais operativa, mais produtiva das potencialidades presentes na natureza. Justiça, porque incentiva o empenho às atividades laborais, ao trabalho, e recompensa essa mesma engenhosidade, esse mesmo trabalho. E por fim, a riqueza, já que pela ampliação geral do volume de produtos, os produtos, se propagariam de forma geral por toda a sociedade. É aquela ideia de que quanto mais riqueza se produz, mais riqueza se terá disponível para todos, de uma forma geral. E a consequência disso, nos limites da liberdade, seria a paz e a harmonia internacional. E nesse sentido, então surge a pergunta: contra quem se movem esses grandes teóricos do liberalismo? Do liberalismo clássico, portanto.
Quais são os obstáculos que dificultam a consumação desse sistema de liberdade natural dessa forma? Segundo Smith, a resposta é clara, é que seria necessário que essa disciplina anônima da concorrência, a famosa mão invisível do mercado, que ela substitua a disciplina visível das hierarquias arcaicas, sejam essas aquelas hierarquias enraizadas em hábitos tradicionais, provenientes lá do medievo, ou nos regulamentos estabelecidos pelas corporações e pelo Estado mercantilista da época. Louva-se, então, as virtudes da mão invisível do mercado contra os vícios e a inércia da mão visível do poder político. Os inimigos do progresso, por assim dizer, então seriam facilmente identificáveis. São os regulamentos estatais, ou seja, naquele período as políticas econômicas dirigistas do mercantilismo, e as corporações. É importante notar, então, que o pensamento liberal nasce, naquele período, fundamentalmente como uma negação de outro mundo, de outro sistema de valores, de outras ideias. Então, isso é importante ter bastante esclarecido. Então, se a pedra fundamental, digamos assim, daquele liberalismo clássico pode ser vista lá em Adam Smith, com A Riqueza das Nações, o neoliberalismo também tivera a sua pedra fundamental, quase 200 anos depois, lá em 1944, com o lançamento do livro O Caminho da Servidão, pelo Friedrich von Hayek. E teve ainda a sua cerimônia de inauguração, entre aspas, em 1947, 3 anos depois, com a conferência que dá origem à Sociedade Mont-Pelerin, lá na Suíça, que reunia diversos desses intelectuais e homens de prestígio que pregavam a defesa desses ideais pró-mercado. O Caminho da Servidão, do Hayek, então, ele pode ser caracterizado por ser eminentemente uma obra de orientação combativa, digamos assim, provocativa, e endereçado de forma clara, colocada, ainda prefaciada no livro por ele próprio, endereçada aos socialistas de todos os partidos. Ele não dirige, portanto, seu fogo apenas contra os movimentos revolucionários ou aos proponentes de uma economia globalmente planificada, mas a toda e qualquer medida política, econômica e social que vise a mais tímida simpatia ou concessão para as ideias reformistas, para pretensões de terceira via, digamos assim. Se o liberalismo clássico havia, então, se voltado contra o mercantilismo e as corporações, o neoliberalismo logrou desde cedo construir uma cópia daquele mundo. Uma cópia daquele mundo do século XVIII, daqueles mesmos inimigos, daquele mesmo contexto. Para quê? Para poder justificar o seu combate no presente e apresentar-se como uma continuação de uma verdadeira cruzada anti-absolutista, em favor da liberdade, da livre iniciativa e, portanto, contra a tirania governamental. Um desses inimigos, então, do neoliberalismo seria o welfare state, o estado de bem-estar social. A planificação e a intervenção estatal na economia. Tudo isso identificado com aquela doutrina econômica, o keynesianismo, do John Maynard Keynes. E o outro inimigo seriam as modernas corporações, o que se ressignificaria enquanto modernas corporações. Seriam então os sindicatos e as centrais sindicais. Porém, um adendo importante, que eu acho que deve ser feito, é que para os países latino-americanos, aqui para o nosso lado então, seria necessária uma ressignificação ainda maior, pois o adversário estaria no estado gerado pelo nacional-desenvolvimentismo, pelo populismo e, de certo, também pelos comunistas. E dado esse diagnóstico, então, a receita salvacionista, preste atenção, só poderia ser uma: a forte ação governamental contra os sindicatos e a prioridade para uma política anti-inflacionária, monetarista e orientadas para e pelo mercado. Bom, dito isso, penso então ser hora de aprofundar um pouco mais o caráter conceitual do neoliberalismo. E para isso o que eu proponho é que pensemos ele inicialmente como uma espécie de visão de mundo nova, que eu diria ainda em vias de constituição e que possui diversos fundamentos. Está baseado em diversas forças distintas,
Mas algumas coisas ficam muito claras, por exemplo, que se trata de uma reconfiguração do aparelho do Estado e do desenvolvimento de novas instituições públicas e privadas atreladas a essa intensificação do poder do Estado. Uma forma nova como passamos a viver a nossa vida cotidiana, importante também ressaltar isso, sobretudo a partir lá da década de 1970, outros aparatos discursivos, e ela reflete também uma mutação, que também fica clara a partir dos anos 70, da concepção geral sobre como funciona a sociedade, o que é o homem, o que é a natureza ou mesmo a relação do homem com a natureza. Diria essa última fundamental. Então a ideia aqui é pensar o neoliberalismo enquanto um desdobramento dessas transformações mais gerais, e eu vou partir de uma definição provisória do que eu entenderia por neoliberalismo, que seria mais ou menos o seguinte: um complexo de forças que são heterogêneas, distintas em alguns aspectos, mas que possuem pelo menos uma diretriz central, que é a projeção da lógica de concorrência sobre as diversas instâncias e instituições da vida social. Esse é o ponto central, assim, digamos, desse movimento que se convém chamar de neoliberalismo. E, no segundo momento, ele também seria uma espécie de homologia da ideia de sujeito, prestem muita atenção, onde tudo fica parecendo tratar-se de empresas, desde o homem, que é uma empresa dele mesmo, até a padaria da esquina, a igreja, a creche. Todas essas instituições são consideradas, num certo sentido, empresas, em um meio escasso e moldadas pela praxeologia, ou seja, pela ideia de você tomar decisões difíceis adequando meios a fins dados. Essa, então, é a definição provisória da qual nós vamos partir. E o ponto que eu já comecei destacando é que o primeiro ponto que você deve esquecer quando você pensar no neoliberalismo é que ele tem alguma coisa a ver com a retirada ou enfraquecimento do poder do Estado. Muito pelo contrário, essa ordem ela precisa estar fundamentada na intensificação radical do aparelho do Estado, embora de uma forma, digamos, mais subjetiva e multifacetada. Mas o fato é que sem o Estado você não vai ter a sociedade da concorrência, a sociedade do homem-empresa. E por quê? Porque essa sociedade é uma sociedade fundamentalmente disciplinar. Onde o homem, digamos assim, ele deve ser domesticado, em um certo sentido, e incorporado a uma lógica que lhe é hostil. Marcando isso, que seria mais ou menos os traços gerais, esses traços gerais, no entanto, ele tem como genealogia uma origem, diversos campos distintos de forças, e eu, digamos aqui, enfatizarei uma história intelectual do neoliberalismo. Do ponto de vista do pensamento social, essa ideia do neoliberalismo ela vem de diversas fontes. Uma delas, muito saliente, é a tradição austríaca, onde os principais referenciais são Ludwig von Mises e o próprio Hayek, que são conhecidos lá como a Escola Austríaca de Economia. E o que ficou dessa tradição austríaca, a força dela, primeiro é a praxeologia, que é a base da concepção ortodoxa da economia, discutida pelo von Mises e posteriormente aprimorada pelo Lionel Robbins. Mas o que ficou mesmo em um movimento muito claro feito pelo Hayek é que ele alterou o entendimento do mercado e da lógica econômica, concebendo o mercado enquanto um mecanismo sofisticado de comunicação mediado por sinais, os preços e de seleção de hábitos. Então veja, quando ele faz esse movimento, ele Hayek, ele se aproxima e começa a desenvolver, a partir dos anos 40, uma aproximação com a cibernética e se aproxima de várias teorias da linguagem que vão redundar na semiótica e em uma série de outras transformações. E nesse sentido ele ganha, ou ele invade um campo que vai se mostrar nos anos 70 muito profícuo, além de um poder gigantesco de retórica, né? E no que ele insiste, então, nesse momento? Seria algo como, olha, o mercado basicamente é um mecanismo de informação que organiza o conhecimento
esse que é disperso, e esse conhecimento disperso, ele só pode ser ordenado de forma descentralizada através desse dispositivo. Quanto menos elástico e quanto mais móveis forem os preços, mais dinâmico esse sistema. E essa é a grande contribuição, digamos assim, dessa lógica geral identificada no neoliberalismo. Mas existe também uma segunda, que quem começou a destacar foi Foucault, na passagem dos anos 70 para os anos 80, que é o tal do ordoliberalismo alemão. Mas assim, como a gente pode dizer que uma vertente social-democrata, que é esse ordoliberalismo alemão, fez nascer o neoliberalismo? Primeiro porque ser liberal na Alemanha nunca foi fácil, principalmente naquele período, onde você era massacrado, por um lado, pelos nazistas e, por outro, pelos comunistas. Então, qual era a ideia desses caras? Era assim, mais ou menos, olha, o único jeito de você criar uma sociedade ordenada pela concorrência é se você tiver um Estado extremamente forte. E olha que engraçado, eles até usavam um slogan lá em 32, que era Estado forte, sociedade livre. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer, olha, só um Estado extremamente forte seria capaz de vergar a resistência dos grandes conglomerados e dos trabalhadores sindicalizados. Somente um Estado extremamente poderoso poderia enfrentar essas resistências e paulatinamente ir incorporando os elementos da concorrência, através de uma política de sociedade que vai mudar desde a propriedade agrária até as relações jurídicas entre as pessoas, entre os indivíduos. E note que esse é um elemento alemão também, derivado lá da sociologia alemã, que busca sempre uma noção da degradação da ação social modelado por um quadro institucional. Então essa que era a ideia, era introjetar o liberalismo em um país que era hostil a ele. E isso é importantíssimo ter em mente em um país como o nosso, por exemplo, onde você deve fazer mais ou menos esse mesmo movimento, e que geralmente, via de regra, acaba fracassando, né? Como a gente pode observar. Chegando agora na fase final dessa breve explanação, eu irei tratar então da relação entre a introjeção, digamos assim, das medidas neoliberais no Brasil e os chamados think tanks, que basicamente são compreendidos pela literatura especializada enquanto laboratórios de ideias, ou seja, são instituições, geralmente privadas, imbuídas da missão de produzir narrativas, aglutinar intelectuais e difundir um determinado ideário político-ideológico. É verdade também que a concepção de think tank também compreende outras espécies de instituições, algumas mais voltadas a atividades de pesquisa, outras à avaliação de políticas públicas. Mas esse outro tipo específico, que é o que nos interessa aqui agora, os chamados think tanks ativistas, o que interessa saber sobre eles é que toda a sua ação, todos os seus esforços são direcionados à formulação de breves análises de conjuntura política, produções de marketing, além de outras estratégias de comunicação voltadas para grupos políticos específicos, digamos assim, com o intuito claro de formular e emplacar uma determinada narrativa que ressoe no ambiente político de um determinado país e assim permita manipular as forças atuantes. Essa, então, é a noção geral desses think tanks ativistas. Nos é interessante notar também que desde a fundação dos primeiros think tanks de direita com esse perfil ativista, certas políticas econômicas ortodoxas de inspiração neoliberal, elas começaram a ser aplicadas, em maior ou menor grau, nos Estados Unidos, como forma de combater o aumento da inflação durante o governo do Jimmy Carter, portanto de um democrata, e na Inglaterra também, durante o mandato do primeiro-ministro James Callaghan, que era um trabalhista. Mas eu diria que foi apenas no início da década de 1980, em meio às transformações ideológicas e econômicas promovidas pelos governos do republicano Ronald Reagan nos Estados Unidos e da conservadora Margaret Thatcher na Inglaterra,
que tais políticas, então, passaram a ser difundidas e adotadas ao redor do mundo de maneira mais perceptível. E também que essas ideias neoliberais começaram a se tornar hegemônicas, ultrapassando a esfera puramente econômica e se enraizando, por assim dizer, no tecido social de vários países ao redor do mundo. Um nome-chave, então, que eu diria para vocês aí, para se compreender o processo de disseminação desenfreada dos think tanks ativistas de direita pelo mundo todo, processo que se deu a partir da década de 70, foi o do inglês Anthony Fisher, que após ter lido O Caminho da Servidão, de Hayek, teria sido profundamente convencido pelas análises do autor, e após uma conversa onde abordaram qual seria a melhor forma então de difundir essas ideias pró-mercado pelo mundo, ele teria então fundado o primeiro think tank na Inglaterra, o Institute for Economic Affairs. E posteriormente, além desse, ele também atuou auxiliando na criação de outros, como o Fraser Institute, no Canadá, e a Atlas Network, nos Estados Unidos. E esse último, a Atlas Network, ela se caracterizaria por ser uma espécie de think tank mãe, um órgão responsável pela organização, financiamento e assessoramento de uma rede quase infinita de outros think tanks ao redor do mundo todo. E chegando então finalmente ao Brasil, as sementes do que viriam a ser os primeiros think tanks pró-mercados brasileiros, cuja forma de atuação era bastante similar àquela dos think tanks ativistas americanos e ingleses, se originaram então entre o fim dos anos 70 e início dos anos 80, através de uma figura de um indivíduo chamado José Stelli, que no período então ele era o principal tradutor brasileiro das obras do Hayek. E após regressar de uma viagem aos Estados Unidos, onde ele havia participado de um seminário de verão de um outro think tank, a Foundation for Economic Education, ele acabou voltando ao Brasil determinado a fundar um think tank pró-mercado aqui no nosso país. E a partir dele, então, do José Stelli, houveram inúmeras tentativas durante a década de 70 de se juntar fundos, reunir investidores e fundar um think tank aos moldes do que já se havia aos montes nos Estados Unidos. Nomes, então, como dos mega empresários brasileiros, o Henri Maxud, sul-mato-grossense, o canadense que vivia no Brasil também, o Donald Stewart Jr., Jorge Gerdau e o Paulo Vilares, entre muitos outros, foram fundamentais para a consumação, digamos assim, desse processo que viria a originar lá em 1983, o primeiro think tank pró-mercado brasileiro, que foi o Instituto Liberal, com sede lá no Rio de Janeiro. E foi através desse primeiro think tank do Instituto Liberal que outros também foram surgindo em outros estados, enquanto filiais da sede carioca. Porém, dentre todas as filiais que foram espalhadas pelo Brasil, a única que prosperou, que ganhou inclusive grande projeção e viria a se consolidar e manter um estatuto próprio, foi o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, que depois passou a se chamar Instituto Liberdade e passou a ser gerido pelos empresários irmãos William e Winston Ling, de ascendência chinesa, e que também foram responsáveis por criar, lá em 1984, o segundo think tank pró-mercado do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, que é ativo e bastante profícuo até hoje e que coordena desde 1988, o famoso Fórum da Liberdade, lá em Porto Alegre. E outro think tank importantíssimo, seguindo no mesmo assunto, é o Instituto Atlântico, que foi criado lá em 1992 por alguns membros egressos da antiga Câmara de Estudos e Debates Econômicos e Sociais, o CEDES, que tinha sede lá no Rio de Janeiro, e veio a se demonstrar enquanto central em sua proposta de desenvolver saídas, digamos assim, para a crise inflacionária daquele momento. O seu propósito, então, era oferecer uma saída que não fosse aquela autoritária e de matriz desenvolvimentista dos militares, e tampouco aquela social-desenvolvimentista apresentada pelos grupos de esquerda, né? O CEDES, então, era composto majoritariamente por intelectuais, muitos vindos lá da Universidade de São Paulo,
E o seu presidente, o Paulo Rabelo de Castro, que era economista, doutor pela Universidade de Chicago, ele se mostrava claramente empenhado em instruir a elite empresarial e política brasileira a seguir os rumos liberalizantes a que acreditava, e ele logrou certo êxito nessa missão ao conseguir expor as suas ideias a figuras aparentemente díspares, como um Paulo Maluf da vida, um Tancredo Neves, e mesmo membros lá do Partido dos Trabalhadores, o PT. Em 86, então, em 1986, o mesmo Paulo Rabelo ele foi responsável por uma reunião a portas fechadas com um grande número de empresários, onde o intuito era apresentar as possibilidades de inserção de ideias de cunho liberal na Assembleia Constituinte que iria acontecer no ano seguinte, portanto na Constituição de 1988. Importante ter isso em mente. E com isso, então, o que eu quero demonstrar é o papel de centralidade desses institutos, dos think tanks, na política brasileira do final do século XX, bem como também o trajeto percorrido por essas ideias, as ideias neoliberais, desde a sua gênese, através de fontes díspares, lá na Europa, nos Estados Unidos, até chegar ao Brasil, de maneira quase que institucionalizada e agindo de maneira decisiva, inclusive nas diretrizes da própria Carta Constitucional vigente, a Constituição de 88. Também, então, outro legado importante da atuação dos think tanks, especialmente do Instituto Liberal, se referem à educação. Nesse sentido, é importante destacar as traduções de livros de autores pró-mercado para o português e sua divulgação e disponibilização para venda ou mesmo consulta gratuita nos próprios institutos liberais, os quais poderiam também ser acessados pelo público em geral. Além disso, o próprio Instituto Liberal também foi responsável pela formação de quadros de elite acadêmica aqui no Brasil. Professores e pesquisadores, principalmente na área da economia. E nesse sentido, a atuação do professor Og Leme foi essencial, pois foi através dele que diversos estudantes brasileiros conseguiriam bolsas naquele período, bolsas de estudo, para suas pós-graduações, mestrado, doutorado lá na Universidade de Chicago, e também em outras instituições americanas, impactando uma geração inteira, ou mais do que uma, né, da inteligência brasileira. Saindo um pouco, então, dessa questão dos think tanks e voltando mais propriamente ao neoliberalismo, eu creio que se possa afirmar, então, que essa doutrina tenha chegado à América Latina lá em meados da década de 70, adentrando inicialmente através do Chile, o Chile do Pinochet, e depois passando pelo México, Argentina, Venezuela e finalmente o Peru. Já no Brasil, o neoliberalismo ele teria sido difundido na década de 90, essencialmente. Portanto, um pouco mais tarde, e através do então presidente eleito Fernando Collor, que logo que assumiu, então, ele lançou o seu famoso Plano Collor, que tinha como objetivo controlar a inflação galopante da época. No período também houve o início do processo de privatizações de várias empresas estatais do Brasil, e esse novo regime neoliberal ele continua de forma um pouco menos expressiva, é importante frisar, no governo do Itamar Franco, quando o Fernando Henrique Cardoso, que então ocupava o cargo de ministro da Fazenda, ele coloca em prática uma série de grandes reformas no Estado brasileiro que priorizava, acima de qualquer outra coisa, a estabilização econômica. Contudo, o momento em que o neoliberalismo ganhou maior força, depois desse período do Itamar, sem dúvida é quando o próprio Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente da República lá em 1995. E como presidente da República, então, durante os seus 2 mandatos, o Fernando Henrique deu seguimento ao processo das privatizações e também de outros ajustes na economia do país, tornando ainda mais visível seu caráter neoliberal. Esse modelo político neoliberal, então, adotado pelo Fernando Henrique, ele tem seus princípios fundamentados lá no Consenso de Washington, que foi um encontro desenrolado lá na capital dos Estados Unidos, né, em Washington, por economistas de grandes instituições financeiras, como o FMI, Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. E ali, então, o que se buscava era estabelecer uma espécie de avaliação das reformas econômicas na América Latina
E quem sugeriu esse nome, Consenso de Washington, foi um economista inglês, o John Williamson, que também foi o responsável por fomentar a ideia de como os países latino-americanos deveriam agir para, vamos supor assim, para driblar, para superar essas crises. E tais ideias, então, tinham como linha central o combate ao poder dos sindicatos, isso nas palavras do John Williamson, lá no Consenso de Washington, a diminuição do papel do Estado na economia, onde também pregava pela privatização de empresas estatais, e também uma maior flexibilização da legislação trabalhista, a redução da carga fiscal e também uma maior abertura comercial desses países aqui na América Latina. Por fim, então, eu creio ser correto dizer que as ideias desses princípios apregoados lá no Consenso de Washington, eles viriam a sustentar a ideologia neoliberal durante todo aquele século XX e, sem dúvida, sobrevive também atualmente. E pode ser interpretadas, então, como globalizantes, como plenamente integradas no fenômeno da globalização, porque geram uma coesão no contexto econômico mundial, justamente por trazer, como poderia dizer, por trazer aos mercados uma abertura maior de negociações, estimulando assim os investimentos externos diretos. E é também importante notar que essa ação de conexão mundial, ela não se dá apenas no âmbito econômico, como eu falei lá no início, mas também, ao mesmo tempo, atinge a dimensão política, a dimensão social e também a dimensão cultural. Então, finalmente, buscando retomar um pouco do que foi dito anteriormente, nós vimos que o neoliberalismo ele apresenta algumas distinções frente ao seu antecessor, o liberalismo clássico, lá dos séculos XVIII e XIX. Essencialmente, ao meu ver, quanto ao caráter globalizante encarnado pelo neoliberalismo, pois enquanto o liberalismo clássico, ele se preocupava de maneira mais evidente em defender a mínima intervenção estatal, liberdades individuais e o livre mercado sobre uma ótica que, eu diria, mais principiológica, mais voltada aos dilemas morais, o neoliberalismo, enquanto isso, ele demonstra um foco maior na diminuição da presença estatal na sociedade, em defender uma agenda de privatizações, a circulação de capital estrangeiro e a entrada de empresas estrangeiras nos países e a obtenção de lucros através do mercado financeiro. Isso, por sua vez, de maneira mais pragmática, com interesses supramorais de ordem numérica e, sem dúvida, inserida no âmago da globalização. Então esse é um dos grandes, vamos dizer assim, uma das grandes diferenças que saltam aos olhos entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo. Nós vimos também que esse neoliberalismo ele está longe de se restringir a uma atuação meramente política, meramente econômica, mas que se propõe a impor uma determinada forma de enxergar o ser humano, uma forma nova, onde cada indivíduo se veria, antes de tudo, como uma empresa de si próprio, onde o corpo seria sua primeira propriedade. Criando aí um nicho, fica muito claro, inclusive em torno disso. Os coaches da vida que se propagam por aí, os cuidados por vezes excessivos com a saúde, com a estética, cirurgias plásticas, tudo isso, sem dúvida, engloba o fenômeno do neoliberalismo em suas camadas mais profundas. É a lógica do mercado, é a lógica racional do mercado, tomando conta das relações humanas, do indivíduo, basicamente de tudo. Tudo pode ser visto enquanto uma mercadoria. Vimos também alguns dos maiores nomes responsáveis pela geração dessas ideias, o Hayek, o von Mises. E eu aproveitaria também para citar outros importantíssimos e que vocês talvez conheçam, como Murray Rothbard, o criador do termo anarcocapitalismo, está muito em voga hoje em dia. Também do seu sucessor, o Hans Hermann Hoppe. E vimos como essas ideias, então, como elas se espalharam pelo mundo através de instituições chamadas think tanks, os verdadeiros laboratórios de ideias, e como eles foram capazes, então, de fazer algo que poderia ser encontrado já na raiz desse movimento, que é implementar, que é enraizar artificialmente no tecido social de uma dada sociedade valores, modelos e projetos que, naturalmente, lhe seriam hostis.
como essa rede de think tanks, amparada em tecnologias da comunicação, na semiótica, no marketing, foi e ainda é capaz de jogar habilmente com a opinião pública, manipulá-la e assim consolidar-se enquanto um dos mais relevantes veículos políticos da atualidade. Por fim, então, eu deixo aqui exposto algumas sugestões de leitura para quem, após essa breve explanação, possa ter se interessado por alguns dos grandes tópicos que foram aqui abordados. Primeiro, vai uma série de leituras acerca do neoliberalismo, para quem quiser aumentar o seu grau e a densidade do seu entendimento sobre o assunto. São aqui 5 livros que eu julgo fundamentais para isso e que, sem dúvida, serão muito úteis para a trajetória acadêmica de vocês. E também aqui eu coloquei 2 livros e mais um artigo sobre a questão dos think tanks. É evidente aqui que existiriam diversas outras indicações, diversos outros autores que abordam essas temáticas sobre outros enfoques. Porém, aqui eu resolvi destacar apenas alguns poucos que, além de referenciais, também são capazes de oferecer uma visão mais ampla e, eu diria, também panorâmica sobre essas problemáticas. E dito isso, então, caso alguém aqui se interesse e queira que eu envie outros livros, queira que eu envie outros artigos, papers em PDF, ou mesmo que queira outras indicações sobre questões mais específicas dentro dessa temática, ou algo similar, eu também estarei disponibilizando o meu e-mail e adianto que seria uma grande honra poder ajudá-los de alguma forma. Por fim, meu muito obrigado a todos e espero que a aula tenha sido muito útil e proveitosa.